explicar. Então a primeira coisa, a palavra que vem na cabeça é original. Estou diante de uma coisa que eu não sei bem o que é. É arte? Acho que é, porque tem uma imagem, tem cor, tem material, tem palavras. Está pendurado numa parede, numa exposição, deve ser arte. Centro de convivência, uma exposição. Eu fui visitar no centro de convivência uma exposição de arte que chamava-se, se não me engano, era assim, para presentes de Natal. Seria a ideia que as pessoas pudessem comprar obras para dar de presente de Natal. Então não eram muito caras, tinha muitos artistas na IFE, uma coleção assim. Acho que organizada pela Iracema Salgado, que na época era diretora do centro de convivência. E aí eu vi 2 trabalhos do Roseno, 2 pinturas, e eu fiquei muito impressionado. Tal rusticidade, é uma coisa tão bruta, tão crua, escrito um monte de coisa. Eu falei, nossa, que louco esse cara. E eu quis conhecer, eu perguntei para a menina que estava cuidando da exposição, quem é esse cara? Eu falei, esse cara é coitado, é um homem velhinho, que vem com uma velhinha várias vezes aqui com uma sacola, ele vem com uma sacola cheia de quadrinhos, e ele quer expor, e aí a gente nunca, porque é uma coisa muito suja, é uma coisa, ele mora na favela, aí ele, eu acho que colocou os trabalhos dele para coitado, ficou com dó dele. Eu falei, nossa, esse cara é muito interessante. Onde que ele mora? Ah, eu acho que ele mora na favela Três Marias. Então me dá esse endereço urgente que eu preciso ir. Fui lá e fiquei passado para querer, coitado, já fazia, ele me disse isso depois, fazia 30 anos que ele pintava, que ele fazia as coisas que ninguém tinha reconhecido o trabalho dele, que ele nunca tinha vendido as pinturas. Ele vendia fotografia, porque ele foi fotógrafo, mas pintura não, as pessoas ninguém queria saber. E eu fiquei tão interessado, então foi uma surpresa. Então foi esse encontro, assim, através desse acaso, dele ter ido tanto no centro de convivência de Campinas, com as sacolas de feira cheias de quadros. Tantas vezes ele foi lá pedir para expor que um dia eles aceitaram. E eu, coincidentemente, passei nessa exposição, vi e falei, gente, que coisa maluca, onde o ser humano pode chegar com a sua imaginação, com a sua loucura, com a sua vontade de dizer, ó, oi. Aí começou essa amizade, depois eu voltava para a favela e começava a comprar os trabalhos dele. Quanto custa? R$10, eu quero todos. Quanto custa? R$20, me dá tudo. Fui comprando e fui fazendo uma coleção enorme. Encurtando a história, essa coleção hoje está bem valorizada, está em bons lugares, e eu acredito que eu vou morrer e essa coleção vai estar melhor que eu, vai estar em bons lugares. O Roseno já morreu faz tempo, ele morreu em 98, a obra dele já está fazendo um bom sucesso na Suíça hoje, 20 anos depois que ele morreu. Ele foi capa da Bíblia da Arte Bruta do Mundo, lançada em Paris agora meses atrás. Então é sinal de que realmente a gente tem que acreditar nos anjos. Como que você situaria o Roseno em si, a figura do Roseno? O Roseno, olha, o que ele é? Ele é um homem que ele nasceu em, acho que 26, né? Em Rio Grande do Norte, pobre, evidentemente, bem pobre, e casou-se, acho que cedo, casou jovem, deve ter casado com 18 anos, não sei bem, e fez 5 filhos. Aí, com esses 5 filhos prontos, ele resolve vir para São Paulo para ser feliz, né? Como
Meu pai veio para São Paulo e como 90% dos nordestinos vêm para São Paulo, todo mundo quer ser feliz em São Paulo, né? Então essa é a coisa. Veio, chegou aqui em São Paulo, começou a fazer doces, porque ele já fazia doces lá, jovenzinho, lá no Rio Grande do Norte, Alexandrina, a cidade dele. Fazia doces, mexia com colher de pau, tinha uma queda para o artesanato, era criativo assim. Enfim, aí começou a fazer doce, cocada e vender na Estação da Luz. Quando conhece Soledade, outra nordestina, não sei exatamente de onde é Soledade. E aí ficaram juntos até o final. Soledade tratava ele como se fosse um filho, ela tinha um cuidado, ela era muito cuidadosa, era um casal perfeito, só que ele sempre escrevia nos quadros dele: eu fui um homem que nunca tive amor na vida. Ele reclamava. E ela falava assim: isso aí não tem futuro, não sabe o que diz. E é verdade, ela tinha razão, porque ela ficou 40 anos com ele na favela, tanto que tudo ela era uma presença fantástica. E ele sempre achava que não tinha amor. Antonio Roseno de Lima. ARL est prolifique. Il a réalisé des centaines et des centaines de peintures dans sa favela, située à Campinas, au Brésil. Depuis 1961, il crée au quotidien, presque, insatiablement. S'il arrête de peindre, il tombe malade. C'est ce qu'affirme sa femme Soledad. Abriu a escola em São Paulo e eu entrei na escola. Eu entrei de fotógrafo. E depois eu fiquei trabalhando de fotógrafo. Trabalhei uns 15 anos de fotógrafo, mais ou menos. E depois entrou o desenho. No dia que eu tirei o curso de fotografia, eu tirei o curso de desenho, de fotografia e de desenho. Aí fiquei tocando. Naquele tempo eu trabalhava com lápis. Aí ele foi fazer um curso em São Paulo, que é o primeiro curso da vida dele, porque ele era analfabeto, ele não sabia ler, enfim, imagina a dificuldade. Ele foi fazer um curso de fotografia, que eu acho que foi no bairro da Liberdade, no professor espanhol, que ele tem até a foto e o diploma ele tinha. Não vi mais o diploma era uma coisa ridícula, um papel sulfite, bate da máquina, fiz um curso de fotografia assinado. Só faltava o professor ensinar espanhol. Mas enfim, era muito primitivo tudo. Ele fez esse curso mudou a vida dele, ele ficou apaixonado pela fotografia. Primeiro que era um curso, segundo que ele teve diploma, e terceiro que era fotografia, que ele adorou a fotografia, né? Aí começou a ganhar dinheiro com fotografia, por incrível que pareça. Fazendo aqueles binóculos de praia, acompanhando a excursão Aparecida do Norte, fazendo 3x4. Ele fez muito 3x4, e tem alguns 3x4 dele. 3x4 para documento, depois fez casamento, veio para Indaiatuba, não sei bem como é que ele sai de São Paulo e vai para Indaiatuba, com Soledade. Indaiatuba foi melhor, porque aí abriram mesmo um endereço comercial, sendo que Indaiatuba era bem menor, Indaiatuba dos anos 70, não é Indaiatuba de hoje, tá? Indaiatuba minúscula. E tem fotos de casamento, tem fotos de... Então aí ele acabou ficando muito tempo ganhando dinheiro com fotografia, se sentiu um fotógrafo e ele, acho que no fundo acabou, acho que ele morreu como fotógrafo. Porque fotógrafo, além de ser linda a palavra, tipo, além dele adorar fotografia, além dele adorar ter saído do nada, que é um nordestino que não sabe escrever, não sabe ler, não sabe nada, não tem profissão, entendeu? Você chega naquela capital, São Paulo, nos anos 50, imagine. Então ele virou um fotógrafo, então ele tem um amor e um respeito enorme. Tinha amor mesmo pela fotografia. Então, aí eu acho que isso é bacana. Já mais velho, 60 anos, doente, não deu dinheiro com fotografia, não conseguia nada, já tinha saído de Indaiatuba, foi pra favela, porque você vai pra favela quando você não pode pagar o aluguel, basicamente. Né? Hoje é assim, sempre foi assim. Você não tem 500 reais, 600 reais, 1.000 reais para pagar um aluguel, a única opção é a favela. Você vai lá, pega os pedaços de papelão, um dá um pedaço de papelão, outro dá uma madeira, outro dá uma coisa, dá um plástico, você faz um barraco de plástico até melhorar. Então é assim que se mora na favela, não tem condição.
E acho que foi o que aconteceu com ele. Mas como que degringolou desse pequeno Eu comércio? acredito que porque ele estava muito sem técnica. Ele estava com tem algumas revelações dele que são muito primárias, então as pessoas, eu acho que, sei lá, as pessoas começaram a falar mal do estúdio dele. Estou imaginando, viu? Falar, olha, esse cara não é fotógrafo nada, porque é muito tosco, é muito primitivo, ele erra na data. Coitadinho, não tendo o domínio você não sabendo ler direitinho, na hora que você vai parar a data aqui no 3x4, pode pôr até de ponta cabeça. Tem. Ele vira um número de ponta cabeça. Então, isso acho que foi acabando com a carreira dele em São Paulo, evidentemente, e em Indaiatuba também. Só restou a favela. E aí voltou a vender, começou a vender bala, doce, e vender, acho que ele vendia também vela, querosene na favela. Fez um comércio na favela, que é o que ele sempre foi. E quando aí ele começou a pintar. Eu tenho todo esse processo. Ele começa a partir da fotografia, ele começa a desenhar em cima da fotografia e fazer pequenos desenhos, retratos a partir da fotografia. Então aí ele começa a desenhar e a pintar, porque ele já não tem a clientela para a fotografia, não tem mais o estúdio, tem algumas máquinas, mas não tem mais o estúdio de revelação que ele tinha. Esse negócio da fotografia já não estava segurando comercialmente doente. Ele começa a desenhar e pintar, mas aí piora, porque eu acho que o interesse pelos quadros dele foi quase zero. Foi muito tempo ele trabalhando. Eu tive esse encontro, me interessei, porque eu percebi que tratava-se de uma pessoa praticamente pedindo socorro, porque pintar aqueles temas, aqueles bichos, escrever tanta coisa. Aqui atrás tem muita coisa. E você vive disso só, Antônio? Eu trabalho com cigarro, tá, filha? Quer dizer que eu vendo doce, vendo cigarro, tá? Quer dizer, os quadros você não vende muito? Não, os quadros não, é pouco negócio. Tá bom? A cadeira. Esse? Isso. É uma cadeira? É. Na minha formação, por mais que a gente tenha herdado da arte moderna uma série de coisas, sempre se separou, sempre separamos assim as imagens do texto, do escrito. Então eu tinha essa ideia assim de quem escreve, quem pinta, são coisas diferentes. E aí eu vejo, de repente, uma pessoa que pinta, sei lá, cria suas imagens, aqui no caso são onças, né? E tem um detalhe interessante, porque ele fazia formas assim, estampas, recortava na lata a forma da oncinha para repetir, para ser fácil de repetir, porque vai que esquece o desenho. Então ele tinha essa coisa que até acho que tem a ver com a fotografia, a possibilidade de você repetir, reproduzir, né? E o que me impressionou naquele dia foram esses escritos, porque olha mais ou menos o que está escrito aqui. Campinas, uma informação, onde estamos. Bairro Três Marias, que era a favela onde ele morava. O nome dele, Antônio Roseno de Lima. Com detalhe para esse D, que nesse momento, em várias obras que ele escreve o nome dele, o D é sempre esse quadrado. E como ele não sabia escrever, ele sempre pedia para alguém escrever, depois ele pintava em cima. Geralmente era assim. E isso aqui é muito importante. Até ele muda de cor aqui, ó. Este desenho foi fundado em 1961. Ele insistia em dizer, para informar para quem estava diante daquela coisa que ele tinha feito, aquele trabalho dele, que aquilo teve um início, teve um momento que ele descobriu o mundo, ele descobriu a razão de existir, que é 1961. Que momento é esse? Acho eu que é quando ele faz o curso de fotografia. Quando ele tira o diploma de fotógrafo. Não tenho absoluta certeza, porque mesmo perguntando, ele não clareava, ele não explicava. Eu 61, mas eu entendo que é quando ele começa a fazer fotografia. E o que ele quer dizer? Quer dizer que, olha, ele chegou em 61, ele já é um profissional. Então, se ele saiu lá do Nordeste, miserável, analfabeto, tudo, sem qualificação nenhuma, em 61 ele conseguiu, na grande capital de São Paulo,
ser um fotógrafo, um profissional. Então por isso que acho que ele insiste em publicar e dizer esse fato. Ele escreve? Eu venci. Ele escreve aí, fotógrafo, não tá dando para ver aqui, mas ele escreve, fotógrafo. Foto Santo Antônio, que aí já é o lado comercial, que ele aprendeu a comerciar, entendeu? Ele sabia que você tem que fazer propaganda, isso é São Paulo, isso é o mundo moderno. Então nós estamos trabalhando, mas eu não esqueça que eu tenho um endereço comercial. Eu sou um comerciante, eu sou um profissional liberal. Estado de São Paulo, fotógrafo. Isso vai estar em todo o trabalho dele, fotógrafo. E depois, aqui ele vai dizer várias inaugurações, que também ele tinha um foco, um interesse nas invenções humanas, como que as pessoas podiam inventar o fósforo, como que inventaram a máquina de costura, como que inventaram um trem, como que inventaram... Então, porque ele descobriu uma enciclopédia, mas que chamava Enciclopédia do Ensino Renovado, que acho que eram alguns volumes, essas enciclopédias baratas para criança, que ele tinha um maior amor. E nesses livros tinha toda a sabedoria dele, porque ele pedia para algum vizinho que sabia ler da favela ler a enciclopédia para ele adorava aqueles livros. Esses inícios, essas fundações, essas descobertas, essas invenções do ser humano para ele eram o máximo. Tanto que Santos Dumont é o maior herói da vida dele. Ele vai fazer vários retratos, a gente tem vários retratos do Santos Dumont. E aí tinha o Santos Dumont no dinheiro, né? O Santos Dumont na nota. Santos Dumont é o máximo, porque além de ter inventado o avião, que é o máximo, é brasileiro, então ele é maravilhoso. E ainda era o nome da rua dele, lá em São Paulo, acho que é Avenida Santos Dumont, onde ele tinha Agora, isso aqui que eu estou mostrando é uma cadeira, é uma série enorme que ele fez de cadeiras que ele achou no lixo, porque ele trabalhava basicamente com lixo, coitado. Muito do material dele vem do lixo, madeiras e tudo é do lixo. Até os rótulos de material que ele vai copiar para os temas. Os temas da arte dele são muito tirados de rótulos de leite, de bolacha. Então são a vaquinha, tudo, as coisas do cotidiano que ele achava lindo. Um desenho de um coelhinho, numa bala. Que lindo, vou fazer isso, vou virar um quadro. Ele é muito pop, por isso que muitos dos que escrevem textos sobre ele nos jornais chamam ele de artista pop, que não tem sentido, que ele nem sabe o que é pop, né? Lógico. Mas ele é pop nesse sentido, de tirar do mundo comercial, da propaganda, da fotografia, esses procedimentos, né? Essas frases poéticas, que é as três maiores, fui um homem que nunca tive amor na vida, eu queria ser um passarinho para conhecer o mundo inteiro. E a terceira campeã das frases que ele coloca na maioria dos trabalhos é: sou um homem muito inteligente. Que eu acho que é porque a imprensa, quando começou a fazer sucesso, sair nos jornais, mídia nacional, Estadão, Folha, sempre falavam assim um pouco de favelado, com passagens para algum problema psiquiátrico. Então, enfatizavam aquele personagem miserável, né? Isso deve ter dado uma certa dorzinha. Agora que eu fico famoso, eu me coloco na imprensa assim, rasgado. Foi assim até o final, quer dizer, o sucesso dele está o fato de ele ser favelado e ter ficado miserável. Isso dá muito o que a imprensa precisa, lógico, né? O personagem. Esse aqui é um xerox que eu fiz, colorido, da enciclopédia que ele tinha. E aqui é uma gravura que eu produzi, né? Que fizemos uma série de serigrafias a partir de um original dele sobre lata que ele tirou da enciclopédia. Você produziu coisas junto? Muita coisa. Todas essas gravuras. Mas você só reproduziu ou você interviu também artisticamente? Tem interferências, porque aqui no caso tem que refazer inteiro, né? Para você fazer uma serigrafia, tem que refazer inteiro. Então eu refiz. Ou a partir, esse aqui é um desenho, é um desenho em branco e preto dele que eu pintei, ó. E também não estava preparado para o ambiente artístico, ele nunca pensou em expor em galeria. Ele começou a fazer os desenhos e as pinturas porque a fotografia não deu mais certo comercialmente e ele estava tentando na pintura uma saída comercial, se ele venderia, porque às vezes você fala, não vendo foto, mas a pessoa pode gostar de uma pintura, um quadrinho engraçado, uma coisa assim. Então ele tentava fazer produtos comerciais, ele não queria fazer sucesso artístico, ele não
estava nessa dimensão, né, da arte, então, na dimensão da sobrevivência, de vender o que fazia. Então tentou, a fotografia não dá mais, quem sabe a pintura pode dar, né? Enquanto a pintura não dá, vou vendendo bala, vou vendendo doce, vou vendendo querosene na favela para ir levando o dia a dia. E foi o que foi, né? Então... Mas foi um marco essa primeira exposição, de alguma forma? A primeira exposição em 91, quando eu fiz, eu conheci em 88, 2 anos depois eu estava fazendo uma exposição numa galeria importante em São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil, nesse sentido, tá? Foi um sucesso absoluto. Total de mídia, Folha de São Paulo, página inteira, capa da Folha. Difícil um artista plástico conseguir um espaço tão grande na mídia assim, é muito difícil. Ele conseguiu, ele tinha esse carisma, né? Pelo personagem que ele era também. Então foi um grande sucesso, vendendo os trabalhos. Os trabalhos não eram caros, eram trabalhos $100, um pouco mais. Ele teve um dinheiro que entrou também, isso já foi dando um certo prestígio, entrou um dinheiro, sai no jornal, vai para São Paulo. Na vernissagem ele pôs um paletó, assim, as situações importantes, pedia um paletó gravata, um paletózão, e aí começou, o garçom passava salgadinhos, e ele sabia, ele era o dono da festa, aí pegava, enfiava a mão nos salgadinhos e enchia os bolsos, ele saiu com aqueles bolsos de paletó lotados de salgadinho que ele pôs no... O cara tá passando, tudo dando mó sopa, aí foi levar salgadinho pra casa. E o cara tava na Folha, tava na capa ilustrada no dia, no Brasil inteiro. Então esse personagem foi até o final, entendeu? Essa criança, por isso que muitos que fazem textos, que analisam, falam sempre do infantil e falam do pop. O pop pelo fato dos temas deles virem do mundo, né? da propaganda, do cara de embalagem, né? A embalagem, tem a embalagem do leite, tem uma vaquinha, essa vaquinha vai virar um quadro. Então esse era o processo dele, era aí que ia. Aí chama ele de pop. E por que temática infantil? Ele tinha muito bom humor com as crianças, eu percebia isso lá na favela, muito leve ele na relação com crianças e tudo. Mas é a inocência, né? Essa inocência que aliás é o tema máximo, né? A pureza e a inocência que a gente perde tão cedo. E os suíços devem ter perdido isso há muitos séculos, porque eles adoram o Roseno. Eles amam, quando eu mandei lá para o museu, que esse museu é importante da Suíça, de Lausanne, eles ficaram encantados, apaixonados, e até hoje eles querem... Eles acham que eles imaginam assim, na cabeça de um europeu, né, de um suíço, no ambiente artístico, universitário, a coisa é tão complexa, que a pureza e a inocência do Roseno é um tiro assim, né, do coração. Uma pessoa pode ser tão pura, tão inocente, num mundo tão diferente, né? Ficar pintando vaquinha na favela e achar lindo. Os bichos, que ele já fotografou muitos bichos, e cavalo, cachorro, girafa, camelo. Ele fotografava os bichos, achava lindo, galo, galinha, e depois todos foram para a pintura. As pinturas são os temas dos bichos, galinha, galo, vaca, boi. E aí entra um pouco de humor, que é tão interessante, quando ele começa a pintar umas vacas, e ele escreve vaca, mulher do boi. E se eu perguntasse, devo ter perguntado para ele o que ele queria dizer isso, ele não respondia, ele não explicava, ele não era muito de explicar. E uma vez eu falei, por que você pinta tanta vaca? Ele falou, eu pinto muita vaca porque eu adoro leite. Tá ótimo. Tá explicado. Teve um momento muito difícil quando eu sentia que eles estavam muito dependentes de mim, porque fui eu que tirei ele do completo anonimato e ostracismo, assim, o cara ele existia para de repente chegar, toda hora tem um jornalista, tem uma coisa, eu levava um jornalista, um não sei quem, imprensa, uma visita, alguém queria comprar um quadro, um estrangeiro, quantos estrangeiros não foram lá?
Então ele criou uma dependência minha, que eu achei um pouco chato, porque eu também não podia ficar fazendo isso toda hora e já estava mais estável, as pessoas sabiam quem era ele, já tinha tudo isso, mas ele sentiu um pouco que eu devia estar quase que permanentemente como um filho até o último dia. Eu fiz isso, né? Estava preparado para isso. Eu sei que eu fiz da vida dele bem mais colorida, porque você sair daquele barraco e ir para os lugares que ele foi, São Paulo, numa galeria de arte, sair na imprensa, as pessoas, muita gente visitar, ele ia nos comércios ali da região da favela e os comerciantes liam o jornal e falavam, nossa, isso já era no jornal. Então, eu acho que esse up, assim, essa dignidade ele colheu, ele morreu com o sentimento de uma pessoa que tinha um trabalho reconhecido. A doação que eu faço para a Unicamp é justamente o panorama da obra, né? Que são as pinturas, os desenhos, fotografias, documentos, publicações, imprensa, cartas, enfim. É uma coisa bem completa, é uma coleção bastante importante. Que junto com a coleção da coleção de arte bruta de Lausanne, as duas coleções são definitivas, né? Ele tem tudo sobre ele e vai dar para os pesquisadores do futuro aí ter um quadro bem bacana do artista, bem importante, porque nesse sentido eu fui coletor, né? Eu fui colhendo, porque como ele acumulava também muita coisa, ele tinha um quarto assim do lado da sala, lotado de coisas, de desenhos, de papel, de lixo, de madeira, só que não dava para entrar no quarto, porque você empurrava a porta não abria. Porque era as coisas estavam assim, acho que era mais 1,5 metro no chão, lotado de papéis, madeiras, latas e ratos, com certeza, um outro ratinho mais bonzinho, baratinho, uma coisinha. Então tinha tudo isso, e aquilo era ali. Então quando eu entrava, eu ficava ali, que sempre fuçando, o que é isso, o que é aquilo, o que eu consegui, aí que eu consegui os desenhos e tudo. Então é uma coleção, mas eu também acho que do que ele produziu de fotografia, por exemplo, não sobrou nada, sobrou, sei lá o que. Eu acho que menos de 10% do que ele fez de fotografia que sobrou. Porque o que sobrou são restos da favela, já do lixo, do que sobrou, do que já de anos de favela, entendeu? E por que doar? Para conservar, porque eu acho que quando eu morrendo, é muito trabalhoso para a família ter esses processos de ficar procurando uma instituição e galeria, isso dá muito trabalho. Então a família dificilmente vai ter, né? É um trabalho difícil, é um trabalho técnico de você pegar um objeto de arte e colocar no lugar apropriado. É um trabalho difícil, não é simples, né? Qualquer um sabe fazer. E o que é que mais te atrai na obra dele? A obra ela chama atenção porque parece, de primeira impressão assim, ela parece muito original. O que eu chamo de original? Parece uma coisa que você não vê toda hora. Não, parece que não é, porque trabalhando num ambiente artístico, na universidade, no Instituto de Artes, Departamento de Artes Plásticas, a gente está ali sempre mais ou menos com o radar ligado, sabendo o que se produz, o que é, o que não é, né? Na cena artística, e aquilo parecia muito fora da cena artística em vários aspectos. Não era um artista primitivo, clássico, vamos dizer, que pintasse paisagens com aquele gosto naif, que é muito comercial no Brasil, no Nordeste, nas praias. O Brasil tem uma produção enorme de pintura primitiva, muito, muito legal, que tem um lugar comercial muito bem, pessoas que vivem disso, criam famílias fazendo essa pintura que a gente pode chamar de primitivista e tal. Você acha uma cadeira, um assento de cadeira no lixo, você vai pensar que você vai virar um quadro? Geralmente lixo é lixo, acabou. Ele não, ele pega o assento de cadeira, leva para casa e ainda faz virar um quadro de oncinhas e enche de mensagens. Quer dizer, é uma pessoa livre, ó louca, né?
ainda, quer dizer, ele tinha decisão de fazer, de deixar para o mundo uma marca, alguma marca, e deixou, né?